Amém? Pode se assentar, por favor. Vamos passar para a palavra aqui. Vamos abrir em Isaías, capítulo 48, versículo 17. Já vamos colocar aqui. Já colocou. E Daniel está esperto. Deixa eu orar aqui rapidinho. Deus, em nome de Jesus, Pai, em cada etapa do culto nós temos visto a Tua presença e a Tua graça. Senhor, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração. Espírito Santo, dirige aqui, Pai, o que eu vou falar, que não venha faltar e que não venha sobrar também, mas que seja na medida que o Senhor preparou para hoje, Pai. Opera com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Irmãos, olha só. Como Deus é fiel na nossa vida. No versículo 48, versículo 17, diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. No 18, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, está sempre ali, e a tua justiça como as ondas do mar, está sempre chegando. O que eu preciso, o que eu quero trazer para as nossas vidas? Muitas vezes nós precisamos entender que quem me guia e quem te guia, eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O que eu preciso colocar em prática? Que Deus vai nos guiar pelo caminho que nós devemos andar. Na maioria das vezes, o que eu quero? Eu quero andar pelo meu caminho, porque o meu caminho é mais prático. Eu vou andar pelo meu caminho. Coloca Provérbios aqui, ele vai colocar Provérbios 16:9. Olha só. Olha como é que é o nosso caminho. No 2. O 2 primeiro, filho. Todos os caminhos do homem são limpos, são bons. Está tudo certo. Aos seus olhos. Mas o Senhor pesa os espíritos. Versículo 9. 9, vai direto para o 9. O coração do homem escolhe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Quem vai dar direção é Deus. Para mim esse caminho é bom. Para mim esse caminho está ótimo. Puxa, estou traçando por esse caminho. Mas Deus é que vai pesar o espírito, vai dar direção. Eu considero o meu caminho. Eu escolho o meu caminho. Mas quem vai guiar os meus passos, os seus passos, é Deus. Em tudo eu preciso entender que os caminhos que nós passamos, todos eles estão nas mãos do Senhor. O teu caminho está na mão do Senhor. Por mais que você fale assim, puxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo, e muitas vezes vai demorar muito tempo para eu e você entender o que está acontecendo. Às vezes pode acontecer de nós não entendermos, mas em todo o tempo Deus tem guiado o nosso caminho e tem dado direção. Olha só, vamos abrir em Gênesis. Esse é o texto base, que Deus está guiando o nosso caminho. Gênesis capítulo 12. Eu vou abrir aqui que eu vou ler alguns subtítulos. Peraí, só. Então o que eu preciso entender? Que em todos os caminhos Deus vai nos dar direção. E nos nossos caminhos Deus vai trabalhar naquilo que Ele tem que cuidar da nossa vida. Tem coisa que eu vou viver no caminho. Por quê? Durante o caminho, Ele vai trabalhando na nossa vida. Olha só. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão. Não era Abraão ainda, né? Era Abrão.
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Olha só, o que eu preciso entender? Ouvir a voz de Deus para o caminho que Ele tem para a minha vida. A gente não acabou de ler que os caminhos é tudo bom para nós, mas Deus vai pesar os espíritos. Eu considero o meu caminho, mas Ele vai guiar os meus passos. Então, o que acontece aqui? A primeira parte, ele ouviu a voz de Deus. Ó, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te disser. A primeira parte, a nossa confiança, em primeiro lugar, vai estar em Deus. Deus vai no caminho, Ele vai colocar gente para nos abençoar? Claro, Ele vai usar pessoas, vai usar situações para nos abençoar, mas em primeiro lugar eu preciso entender que a minha confiança está em Deus, porque Ele disse assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te disser. O seu caminho está na mão de Deus. Às vezes eu falo assim, Deus, como é que é isso? Como é que nós imaginamos, Deus, mas como é que eu vou viver isso? Como é que isso vai acontecer na minha vida? Como é que essa parte do caminho, como é que eu... Irmãos, obedece aquilo que Ele está colocando para você. No caminho, Ele vai te dar direção. No caminho, as coisas vão acontecendo. Logo em seguida, no subtítulo aqui, fala assim, ó, Abraão desce para o Egito. Eu segui a voz de Deus. Eu obedeci a voz de Deus. Mas muitas vezes durante o caminho, eu e você tomamos atitude que não era para tomar. Mas isso não quer dizer que Deus não está conosco no caminho. Se Ele falou para vocês, ó, fulano, faça tal coisa, vai por esse caminho aqui. Ele vai estar comigo e com você, nos dando direção. Eu preciso confiar, porque primeiro ele desce para o Egito. Aí depois ele volta do Egito, no capítulo 13. Aí no 13 e 14, é aquela parte lá de Ló, que eles se separam. Olha só, aqui no subtítulo, ó, Abraão e Ló se separam. Em todos os momentos que fala assim, quando ele vai, muda, faz alguma coisa, fala, e Ló estava com ele. Irmãos, tem caminho que nem todo mundo vai com a gente. E não quer dizer que o Abraão não gostava de Ló. Não, estava dando briga lá entre os pastores lá das ovelhas. Mas tem situação que eu vou viver, que é o meu caminho. Não é o caminho do irmão, é o meu caminho. E às vezes eu quero que o irmão vá comigo. Ah, mas você não dá mais certo? Não dá. Mas você não gosta dele? Não gosto, porque depois lá na frente Ló, acontece o problema lá, Ló é levado cativo, Abraão vai lá para salvar o Ló. Irmãos, entenda o seguinte, no caminho eu preciso ouvir a voz de Deus. Naquilo que eu estou passando, eu vou ouvir a voz de Deus. Então, em todas as etapas, ele ouve a voz de Deus. Quando ele desce do Egito aqui, acontece lá o negócio com a Sara, né? O rei lá quer ficar com a Sara e dá um problemão lá. Mas em toda ocasião, no caminho, Deus estava com Abraão. Quando Ló se aparta dele, ele fala assim, ó, vou ler só o versículo 14 para a gente pular aqui, que o outro texto é maior. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Versículo 16. E farei a tua semente como o pó da terra,
de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. A partir do momento que Ló se separou dele, o que aconteceu? Deus falou com ele. Ele já estava na terra. Ó, Ló, você quer ir para a direita? Olha só, vamos ler aqui o versículo 11. Põe no 11 aqui. Então Ló, ó. Peraí, eu acho que é o 9. Ó, aqui, o 9. Não está toda a terra, versículo 9, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Quando ele fala isso aqui, só o versículo 9. O que aconteceu aqui? Ele não estava passando a direção da vida dele para a vida de Ló. Ele estava passando a direção da vida dele para Deus. Deus está no controle de tudo. No caminho que você está seguindo, Deus está te dando direção. Às vezes nós tentamos entender, Deus, mas como que aconteceu isso? Aconteceu tal coisa e foi assim. Não, ele não entregou na mão de Ló. Ele entregou na mão de Deus. Ô Ló, você faz o seguinte, não vamos ficar brigando não, a gente é parente, não tá legal isso. Você vai para um lado, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas escolha algum caminho. Ele entregou na mão de Deus, não foi na mão de Ló. E muitas vezes, no caminho, eu falo assim, Deus, eu vou ter que fazer isso, mas eu quero mudar, porque eu preciso, no caminho, eu preciso ouvir a voz de Deus. Você está andando. Geralmente, hoje em dia, você vai para algum lugar e você não sabe o lugar. O que a gente faz? Coloca lá no aplicativo lá de mapa lá, ó, vira à direita, vira à esquerda. Irmãos, se Abraão não ouve a voz de Deus, ele ficou aqui, ele falou, não, está acontecendo alguma coisa. Eu preciso resolver isso. Tem alguma coisa. Eu tenho que caçar um caminho para ouvir a voz de Deus, porque eu estou aqui, Deus me mandou sair. Eu já estou andando, desci do Egito, voltei do Egito, estou nessa situação toda aqui e não sei para onde eu vou. Por quê? Estava tendo briga, não estava tendo a direção de Deus. Olha só, Ló se separou dele. Ele fala assim, ó, depois que Ló deixou ele, ele fala, olha, toda essa terra, é aqui que eu vou te dar. No caminho, entenda, Deus está com você no caminho. Aleluia. Aonde você estiver, Ele vai dar direção. Tem desafio? Tem. Tem situação contrária? Tem. Mas em todo momento nós vamos ver a mão de Deus. Aleluia. Amém? Vamos abrir vamos por aqui, porque o Pedro está dando um talentinho aí. Gênesis 37. Olha só, muitas vezes a gente quer saber o nosso caminho. Versículo 5 diz assim: E sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atado os molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos. E disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu. Seu pai disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu
e a tua mãe e os teus irmãos, e inclinar-nos perante ti em terra. E, olha só, agora esse versículo aqui é importante. E seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha só. O que acontece aqui? Deus dá um sonho para o José dos molhos, do sol e da estrela. O que acontece? Muitas vezes, eu e você não entendemos o que acontece. Olha só, ele acaba de ter um sonho tremendo. Muitas vezes nós recebemos uma promessa. Daqui para frente, depois desse sonho aqui, é só tormento. Aí eu e você achamos que nós somos dono do nosso caminho. Ele acabou de sonhar, um sonho bonito. Mas depois daqui, sabe quanto? Já a gente vai falar quantos anos que ele demorou. Olha só, depois que ele acaba de ter o sonho, os irmãos começam a tramar contra ele, né, e começa a bolar um plano aqui para vender eles. Vende o José. Irmãos, agora, o que eu preciso entender? A partir do momento que ele sonhou, o que aconteceu com a vida dele? Alguém pode falar? O que aconteceu? Não posso dizer, os conflitos, a dificuldade, inveja, veio a dureza que ele começou a passar, a dificuldade na vida dele. Exatamente, só aconteceu coisa ruim. Não aconteceu uma coisa boa, só coisa ruim. A primeira coisa que aconteceu foi que os irmãos dele jogou ele numa cova. Por quê? Ele estava com sonho de um caminho novo que Deus tinha para ele. Muitas vezes eu e você tem um sonho do caminho, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E você fala, Deus, será que o Senhor é comigo? Está acontecendo tudo errado. Olha só, saiu da onde ele estava. E aí eu e você falamos assim, Deus, eu tenho esse caminho. Esse caminho que o Senhor me deu. A primeira coisa que acontece é vendido pelos irmãos. Depois é vendido pelos ismaelitas. Aí tá lá na casa do Potifar. A esposa do Potifar tenta ter alguma coisa com ele. Ele servindo a Deus, sai fora daquilo. Vai parar na prisão. Aí eu e você achamos que somos donos do nosso caminho, mas não somos. Ó, a primeira condição, os irmãos dele dominou o caminho dele. Depois os ismaelitas. Depois o Potifar. Depois foi para a cadeia. Chegou na cadeia, foi esquecido. Por quê? Porque no meio do caminho Deus vai formar a minha e a sua personalidade. Olha só. No versículo 37, eu não vou ler aqui não, mas ele estava com 17 anos quando isso aconteceu. 17 anos. Era essa a idade dele. Ele falou assim, aí depois disso aconteceu todas as coisas contrárias. Irmãos, olha só. Fique em paz. Deus é o dono do seu caminho. Talvez o inimigo tente nos mostrar, não, só está acontecendo coisa ruim. Só está acontecendo só luta. Deus está no controle de tudo, e em cada detalhe. O que aconteceu no caminho, quando o povo saiu do Egito, no caminho lá para ir para Canaã? Deus foi formando a personalidade deles, o caráter deles. Tem coisa que vai moldar o nosso caráter, o caminho que nós traçamos vai moldar o nosso caráter. Olha só, ele passa aqui, a primeira coisa, ele fala, primeiro que acontece algumas coisas aqui, que eu não sei se Jacó tinha percebido isso nele, ou se era só porque gostava dele, porque
no versículo 1 e 2 aqui, vai falar que Jacó gostava, Israel, né? Gostava dele. E ele mandava lá ir vigiar os irmãos dele. Então, o que eu preciso entender? Será que era isso que gerava mais coisa? Mas não, Deus está no controle de tudo, no meu e do seu caminho. Aí teve o sonho, teve aquele negócio tremendo. O que acontece? Vai parar numa cova. Acabou de sonhar, foi parar numa cova. Sabe o que é isso? Muitas vezes na nossa vida, nós somos portadores do projeto e da graça de Deus. Todo projeto que Deus coloca na minha e na sua mão vai ter desafio. Aí a gente vai lutando e tem uns que tem mais desafio que outros. Porque os projetos são diferentes, cada um tem o seu projeto. Mas aí você fala assim, nossa, mas que desafio, tá acontecendo isso, eu acabei de ter um sonho tremendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e agora, o que eu faço? Mas em tudo Deus está na direção. Aí sai dos irmãos, os irmãos vendem ele lá por 20 moedas. Aí tá lá com os ismaelitas, chega lá, tá na casa de Potifar. Qual o detalhe que Deus estava na vida dele? Que aonde ele colocava a mão, Deus ia lá e abençoava. O que o Potifar falou assim, ó? No dia lá que a mulher tenta ter alguma coisa com ele, fala assim, não, tudo meu Senhor não sabe, ele não sabe nem o que tem, porque está tudo na minha mão, porque Deus abençoava. Eu preciso entender que em meio, no caminho, em todo tempo, eu vou ouvir e ver a direção de Deus e as providências que Deus está conosco. Mas eu preciso entender que eu estou no mundo que jaz do maligno, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas principados e potestade. Então vai ter desafio, não tem como, você tem uma promessa, tem uma direção de Deus. Olha só, você já viu as pessoas que muitas vezes elas são dotadas de talentos, ela tem alguns talentos, tem gente que toca vários instrumentos, tem outros que toca, canta, faz um monte de coisa. Você já percebeu que aqueles que estão no Senhor, e a maioria deles, você vê que a pessoa está sempre tendo desafio e sempre tendo ofertas. Não quer dizer que nós não temos, mas está sempre tendo oferta para tirar ela da direção. Por quê? Porque o inimigo sabe que nós somos portadores do projeto de Deus. Você é portador do projeto de Deus. Tem desafio, tem o nosso próprio eu, que muitas vezes se levanta, as nossas atitudes. Mas o que aconteceu aqui na vida do José? Ele passou por vários desafios, mas em todos os desafios Deus era com ele. Aí chegou essa ocasião aqui da mulher do Potifar, foi parar lá na prisão, porque Deus estava conduzindo ele, estava formando a personalidade dele, estava formando o caráter dele. Parou lá na prisão. Lá na prisão ele continuava exercendo o talento e o dom, a capacidade que Deus tinha colocado na mão dele. Ele continuou exercendo, tanto que os presos lá estavam todos debaixo do comando dele, da direção dele, lá dentro da prisão. Quer dizer o quê? Que em todo momento Deus vai estar comigo e com você, vai nos dar direção. Entra o copeiro e o padeiro, os dois têm um sonho. Aí ele fala o sonho para o copeiro. Ó, copeiro, você vai servir para o rei novamente. Quando você sair daqui, você lembra de mim. A primeira coisa que o copeiro faz é esquecer dele. Sabe por quê? Porque ainda não se formou a nossa personalidade, aquilo que Deus precisa fazer na minha e na sua vida. Muitas vezes não aconteceu ainda, não se tornou real ainda, porque Ele precisa formar em nós algo, está faltando alguma coisa, precisa acrescentar alguma coisa, às vezes precisa tirar alguma coisa que a gente aderiu no meio do caminho. Aí você fala assim, mas Deus, eu estava aqui na casa do Potifar, estava tudo bem. Aí veio a atribulada lá e queria me tirar do caminho, eu saí fora, levou do caminho. Mas em todo o tempo Deus estava no controle. Deus precisava levar ele para aquele lugar para formar a personalidade dele. Olha só, quando ele tinha 38 anos, eu não vou ler que é grande aqui, mas quando ele tinha 38 anos, tá no 41, acho que 46, mas não precisa colocar não.
Quando ele tinha 38 anos, foi quando ele foi ser governador do Egito. 21 anos se passou depois daquele sonho. O tempo não é meu e não é seu, o tempo é de Deus. Muitas vezes nós vemos irmãos e irmãs acontecendo alguma coisa na vida deles. Você fala assim, nossa, aconteceu na vida dele rápido. É os planos de Deus. Será que aprendeu rápido? Será que tinha que fazer aquilo aconteceu? Mas em tudo, o meu tempo está na mão de Deus. O seu tempo está na mão de Deus. Os nossos caminhos estão sempre na mão de Deus. Olha só, depois desse período, passou mais os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Com qual idade ele está? Eu fiz as contas aqui, ele deveria estar mais ou menos com 52 anos. Logo depois, os irmãos dele vão procurar ele. Você acha que se naquela época, com 17 anos, quando ele começou a passar tudo aquilo, ele ia receber bem os irmãos dele? Mas não ia de jeito nenhum. Não tinha estrutura para isso. Muitas vezes eu e você ainda não temos estrutura para viver o projeto que Deus tem para mim e para a sua vida. Depois desse período todo, ele já estava com essa idade, os irmãos dele nem conheceu ele, aí ele vai e traz os irmãos dele, põe na melhor terra que tem lá em Israel. Mas o que passou? Por causa do caminho que ele estava traçando, o projeto que Deus colocou, o caminho que Deus colocou na sua mão, vai exigir de mim, de você, algum sacrifício. Mas eu preciso entender. Prova, estou no caminho errado. Vamos ver aqui uma pessoa que estava no caminho errado. Atos 9:1. Olha só. Atos, capítulo 9, versículo 1. Vou falar do Paulo. Olha só. Eu e você estamos no caminho. O José estava no caminho. Passou tanto desafio, tanta situação contrária, mas em todo o tempo Deus estava com ele. Esperou 21 anos para ser governador do Egito. E mais 14 anos deu no total, acho que deu 30 aí. 35 mais ou menos. 35, depois de tudo que aconteceu, para ele viver aquilo. Mas ele continuou no caminho. O que eu queria trazer na vida de José, primeiro na vida de Abraão. Nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos, vamos para o caminho que Deus nos manda. Lá vai ter desafio de situação contrária. E tem caminho que eu e você muitas vezes não vamos ter a oportunidade de escolher para não atrapalhar os projetos de Deus. Por exemplo, ele teve um sonho. Acabou de ter o sonho. Será que naquela época, com 17 anos, como que deve ter ficado o coração dele? Será que o coração dele inflou? Nossa, os molhos lá os molhos representavam lá os irmãos que ia se curvar a ele, o sol e a lua. E tanto que depois acabou acontecendo, né? Quando ele traz os irmãos deles lá e ele era governador e tudo mais. Mas o que tinha no coração dele naquela época? Às vezes o caminho que Deus vai nos conduzir é para moldar o nosso caráter. E eu preciso entender que Deus está fazendo isso porque Ele tem um propósito maior. Será que naquela época, se ele recebesse tudo aquilo, o povo de Israel passou um período muito grande lá no deserto? Por quê? Porque tinha que aprender. E a maioria deles morreu lá no deserto e não aprendeu. Ficou lá no deserto. O que eu preciso entender? Que Deus é soberano e está cuidando dos nossos caminhos. Está cuidando daquilo que nós temos. Para eu e você viver o projeto que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos aprender a entender que Deus está no controle de tudo. Mas Deus, eu vim parar aqui na prisão. Eu estava bem. Fica em paz, você vai ser abençoado aí dentro. Aí, lá na prisão ele estava sendo abençoado. Aí vai para olha só que interessante. A gente está num caminho. Como é que essa parte da história dá para a gente entender?
Como é que ele ia encontrar com o copeiro e com o padeiro se ele não tivesse na prisão? Mas eu e você gosta da parte que ele é governador. Mas ele precisava ir para aquele caminho, para encontrar lá com o copeiro. Encontrou com o copeiro. Foi lá só para acontecer isso. Ou ele poderia acontecer de outra maneira, mas pelos desafios e os ataques do inimigo, olha só, ele estava lá na casa do Potifar. Vamos supor que Deus comunicou com o faraó ali o que ele ia fazer, lá da fome. Ele poderia estar pertinho, mas muitas vezes eu e você enfrentamos lutas e desafios. Eu preciso entender isso também, que nós enfrentamos lutas e desafios durante o caminho. E eu preciso estar nos atos do Senhor. Aí aconteceu tudo isso. Aí foi parar lá na cadeia. Aí depois o padeiro e o copeiro vai para lá. Aí o copeiro tem um sonho bom e o padeiro tem o sonho lá ruim lá. E tudo acontece. Mas por quê? Porque Deus vai conduzindo o caminho e fazendo as ligações que tem na nossa vida. Agora, há situações que para Deus nos salvar, Ele tem que nos agir de maneira diferente. Por quê? Porque eu estou num caminho. Você está no caminho. Não é aquilo que Deus... Já viu o negócio que você vai fazer e você chega lá, desencontra da pessoa. Às vezes é ataque do inimigo, né? Mas quando está na direção de Deus, tá? Você orou, pediu a Deus, conversou com Deus, aí você chega lá, aí desencontra da pessoa, vai fazer outra coisa, não dá certo. Muitas vezes é porque Deus não quer. Olha só, no versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Ó, e Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de encontrares alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzia presos a Jerusalém. No versículo 4, vou pular para o 4 aqui. Não, no 3, vamos lá. E indo no caminho, olha só, eu estou indo num caminho, você está indo no caminho. Aquilo que você vai fazer, lá na frente vai dar problema. Deus conhece o amanhã. Lá na frente vai dar problema. Aí você vai fazer, não dá certo. Você mexe com um, não dá certo. Mexe com o outro, não dá certo. Fala, Deus, e agora como é que eu faço? Aí você vai aprendendo. Mas aqui, tá, aí você fala, não, vou ouvir a voz de Deus. Ouve a voz de Deus, beleza. Mas aí não ouve a voz de Deus, o que Deus vai fazer comigo e com você? Muitas vezes, para salvar o projeto que Ele confiou na minha e na sua mão. Ó. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvia uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem, versículo 5, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, versículo 6, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade lá, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7, e os varões que iam com ele pararam espantado, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou, ó, todo mundo ouviu a voz, né? E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se em terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Olha só que situação. Por quê? Estava num caminho que não era o que Deus tinha. Aí você está num caminho que Deus não tem para você, mas porventura nós estamos orando, estamos clamando, estamos buscando a Deus, e você está lá naquele caminho, orando, buscando e clamando a Deus. Você está lá naquele caminho, naquela direção. Aí o que acontece?
Deus vai cercar eu e você com a luz para que a gente não continue naquele caminho. É porque Deus é ruim? É porque Deus é bravo? Não, é porque Ele está cuidando da minha e da sua vida. Que logo depois aqui, ele fala assim, ó, ele fala para Ananias, ó Ananias, vai lá, eu já dei uma visão para ele, vinha alguém, colocava as mãos sobre ele e ele voltava a enxergar, ficou em jejum, ficou dependente. Por quê? Porque Deus nos coloca em situações para mostrar para a gente que nós não somos nada e nós dependemos dele. Ah, mas Deus derrubou ele do cavalo. Irmãos, muitas do cavalo, do camelo, caiu em terra aqui. Mas muitas vezes por quê? Para salvar o projeto que tem na nossa mão, aquilo que ele confiou. Mas eu e você, muitas vezes, queremos seguir por aquele caminho e vamos e tenta. Muitas vezes existe obstrução do inimigo. Eu preciso entender quando é obstrução do inimigo e quando é a direção de Deus. Nos últimos dias eu vivi uma bênção que eu estava buscando. Eu falava, Jesus, será que o Senhor não tem isso para mim? Daqui a pouco Deus falava, filho, continua. Aí mandava lá mais criança. Eu falava, Deus de Israel. Aí eu falava, então, Senhor, Deus, eu falei assim, será que a vontade é só minha? Eu sei que é uma coisa natural que vai passar. E aí daqui a pouco Deus falava de novo. Aí eu fui entendendo. Então eu preciso entender, vai ter desafio estando no caminho certo. O que o Abraão encontrou? Encontrou desafio. O primeiro desafio ele já levou com ele dali da onde ele estava. Que ele levou o Ló com ele. E lá na frente ele encontra mais desafio, cria situações. Quanto desafio o José enfrentou para lá na frente poder abençoar a vida dos irmãos deles que tinha colocado ele dentro de uma cova. Por quê? Porque Deus vai traçando a nossa estrutura. O que ele fala assim, Senhor? Ele olha assim, Senhor, versículo 5 diz, quem é, Senhor? E disse, eu sou Jesus a quem te persegue, dura para ti. E tremendo Antônio disse, Senhor, que queres que faça? Ele estava perseguindo. Muitas vezes Deus vai falar com você de uma maneira diferente. Eu aprendi um meio de comunicação e tive que reaprender. Por quê? Porque você muda o seu convívio e vai falando com pessoas que se você falar de um jeito, a pessoa vai interpretar mal. Se você falar com outro tipo de pessoa, vai entender o que você está falando. Deus tinha que falar com ele desse jeito. Não dava para ele falar assim, ô Paulo, sabe o que é? Enviar um irmão lá para pregar para ele. Poderia até ser, mas Deus usou esse caminho. Tem hora que ele vai usar um caminho diferente para mim entender, para você entender. Não, sai daí. Aí você fala assim, Deus de Israel, toda vez que eu tomo essa atitude acontece algo. Vai lá, toma a atitude que você vai ver. Tomava e acontecia algo. Fala assim, Deus. Aí eu entendi que era para eu ficar quietinho. Eu fiquei quietinho. Por quê? Porque eu entendi desse jeito. Mas tem situação que ele vai colocar uma luz forte lá e vai falar assim, não, sai daí, fica seco 3 dias, não come, 3 dias em jejum, sem comer, aí manda Ananias lá, Ananias ora por ele e aí ele já começa a pregar. No subtítulo do versículo 19 diz assim, o perseguidor torna-se perseguido. Mas quanta coisa Deus usou a vida de Paulo. Irmãos, no caminho, tem hora que Deus vai nos cercar com um resplendor de luz. Mas não quer dizer que é punição. Quer dizer que é livramento para guardar o projeto que está na nossa mão. Amém. Pula para o versículo 16, rapidinho. Capítulo 16, perdão. Olha, no versículo 5 diz assim. Ó, de sorte que ele está num caminho, lá no mar. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram o quê? Impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia.
era uma coisa boa, mas foi impedido pelo Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo vai nos impedir. E olha só, essa aqui, ele já entendeu a voz de Deus, entendeu o que Deus estava dizendo, aí diz assim, ó, no versículo 9, vou ler o 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Olha só, no versículo 6, e foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aquela não era a ocasião de ir para a Ásia. Qual o motivo? Será que o rei da época, quem estava no comando, ia fazer alguma coisa com eles? O povo não ia receber? Enfim, não era para seguir aquele caminho. Mas ele ouviu de maneira diferente. Aí ele diz assim, ó. E quando chegando em Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram em Troade. E Paulo, versículo 9, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o evangelho. Aí ele vai para Troade, depois chega em Filipos, os Filipos, né? E chega na casa da Lídia, que ela e a família dela toda se converte, se batiza. O que nós entendemos? Tem alguns impedimentos do caminho que Deus tem para a nossa vida, que Ele vai nos levar para outro lugar, mas aquilo lá na frente vai dar fruto também. Aleluia. Impediu de ir para um lugar, vai por aqui. Ouve o que eu estou te dizendo. Lá na frente deu fruto. E Deus falou de maneira diferente, não falou? Impediu, está sendo impedido. Peraí, está acontecendo alguma coisa. Não insistiu. Insistiu? Não insistiu. Aí de noite, Deus falou com ele. Ele teve um sonho lá do varão que chamava, passa para a Macedônia, nos atende aqui. Aí Deus deu direção para ele. Meu irmão, olha só. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Passou de tudo, respondeu tudo na palavra. Quando acabou tudo aquilo, no caminho que ele estava, veio os anjos e o serviram. O que eu preciso entender? No caminho que Deus tem para mim e para você, o Espírito Santo está conosco. Aleluia. Acontece desafio, acontece situação contrária, às vezes demora muito tempo, mas em todo momento, o que eu preciso entender? Que Deus deixa que eu vou te guiar por esse caminho. Amém? Se coloque de pé.